Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Marchetti e eu estou aqui compartilhando todo o processo de criação de um SaaS nesse modelo Building Public. Então tem um vídeo aqui já no canal explicando como que eu achei a ideia, de onde eu trouxe essa ideia, né? Tem outros cases também que você pode ver ali para você achar problemas para resolver. Mas se eu expliquei mais detalhadamente de onde que eu encontrei o problema, que foi uma situação que eu passei enquanto eu era diretor de marketing de uma empresa do mercado financeiro. Então, nesse vídeo aqui, agora eu vou converter as ideias, né, converter as conversas com os clientes e futuros clientes em funcionalidades. Então, eu vou detalhar um pouquinho como que você, né, é, prioriza essas ideias e como que você quebra ela na ordem de prioridade para você construir isso, tá? Só lembrando aqui que esse é um vídeo, esse é um processo bootstrapping, né? A gente está fazendo sem recursos e sem equipe praticamente e sem dinheiro também. Então, esse daqui não é um processo comum, não é um processo trivial. Se você é um PM, né, um Project Manager de alguma empresa, esse processo não é o mesmo. Esse processo aqui que a gente está fazendo é começar do zero, é levantar, né, as coisas, como eu gosto de dizer, é construir a casa do zero, tá? Então, se você está lá, vai ser numa empresa, tem processos diferentes, tem organização, tem que colocar pontos ali, tem reunião de equipe, backlog, etc. Aqui a gente está trabalhando em tirar as coisas do zero, colocar esse MVP no ar, mais próximo possível da realidade, para já começar a vender para novos clientes, tá joia? Então eu vou compartilhar aqui meu Miro, compartilhar a tela, onde eu gosto de visualizar todo o processo, de etapa por etapa, e vou mostrar aqui esse, essa visão macro aqui de como que eu criei essa parte, como que eu separei as funcionalidades. Como que eu olho esse modelo de SaaS? Bom, primeiro é, eu tenho uma visão macro que é pessoas ou empresas aqui do lado esquerdo que vão acessar o seu software que está ali no centro e podem ser também API, tá? Pode ser em conjunto, pode ser separados. Por exemplo, eu posso ter um SaaS que as pessoas usam, né, a parte de interface gráfica ali para fazer a gestão de pagamentos, etc. Mas todo o serviço é consumido via API, tá? E outros casos que são, né, totalmente via API e você só contrata por fora o SaaS ali. De modo geral, o SaaS pode ter duas interfaces principais, que são, né, o desktop ali que você vai usar, o navegador, de modo geral, ou um aplicativo que você pode usar para acessar esse serviço. E tem uma saída aqui do outro lado, que pode ser um software, integração, né, com outro software, isso pode ser o download do que você fez, né, você processou uma informação e devolveu ali um PDF, por exemplo, ou você pode devolver informações, análises, relatórios, o dado em si, né? Você processou, né? Vamos supor, você um SaaS que é o Analytics, você processou milhões de resultados do banco de dados e vai devolver isso em um resumo organizado. Ou pode ser uma comunicação, então no caso aqui pode ser simplesmente uma mensagem no WhatsApp, pode ser uma mensagem por e-mail, por exemplo, né? Um SaaS comum, né? É SaaS que dispara e-mail, né? Você contrata, ele tem interface aqui, você tem API, né? Às vezes é um SMTP ou uma API comum, ele passa pelo serviço aqui no meio, são servidores de dados, etc. E aí o resultado disso, né? O output disso é uma comunicação de empresa ou comunicação com uma pessoa física. Então, na minha cabeça, essa organização está assim: você tem esse input, né? Independente de quem está dando esse input, o meio, você processa esse meio e devolve ele para outro lugar. Você pode inclusive devolver ele para outro SaaS, né? É, então, é isso que tem na minha cabeça aqui quando eu penso que estou fazendo um SaaS para resolver essa parte de embaixadores, né, das empresas. E dentro dessa organização que está na minha cabeça, eu tenho três grandes áreas, ou três grandes blocos de funcionalidade. Então, que está aqui anotado aqui embaixo. Então, eu tenho funcionalidade padrão para todo SaaS, ou seja, quase todos, né, os SaaS que a gente vai ter que fazer, você vai ter que ter um usuário e senha aqui do lado esquerdo, você vai ter que ter aqui no meio, eu vou colocando aqui, mas você tem que ter algum processo de autenticação aqui, né, para saber, inclusive, se está certo ou não, né, a pessoa que tem acesso àquele recurso. Você vai ter
né, a interface ali, né, o front-end, etc. Você vai ter recuperação de e-mail, por exemplo, a pessoa esqueceu a senha. São coisas meio padrão, quase que para todo SaaS, né? Depois você tem uma parte do miolo, que já é mais o que de fato você está processando aqui no meio, tá? Então, essas partes que eu falei são partes meio comuns para todo mundo, mas aqui tem o seu diferencial, onde você está agregando valor, está aqui no meio, tá? E aí sim é de fato, né? Se você processa, né, uma empresa de analytics, o teu core do negócio é juntar bastante dados e extrair informação dela. Como você vai entregar isso, se é um PDF, se é um Excel ou um gráfico, aí tudo bem, é outra coisa. E depois funcionalidades para empresas. Por quê? Aqui acho que não são todos os casos, você pode até começar sem ou começar mais leve, né? Do que necessariamente você ter que pensar nisso logo no começo. Mas quando você está vendendo um SaaS, por exemplo, no meu caso, são times de marketing que acessam esse SaaS. Então você tem que ter recursos pensando que tem uma empresa e essa empresa tem regras, compliance, financeiro, perfis diferentes de acesso, vai ter essas regras por trás que às vezes não dá para ignorar. Tá? Se eu posso, eu ignoro, né, o máximo possível nesse começo, principalmente da jornada. Mas não é tão simples assim. Dependendo do seu negócio, você vai ter que implementar algumas regras, principalmente de segurança, né, que acho que são as principais que você tem que olhar. Então, bom, eu tenho problema, já pensei como que eu vou resolver ele, né? Já validei, falei com as pessoas, tirei os insights, tinha players também mais ou menos parecidos com o que eu faço, e depois tenho a minha própria experiência ali com resolvendo esse problema, né? Automatizando ali com as ferramentas, e muito Excel. Então eu juntei essas três coisas, né? E estou agora cruzando essas ideias de como resolver esse problema dentro desse universo do SaaS. Então tem que fazer essa conversão, vamos dizer assim, de ideias. E aonde eu quero chegar com isso? Aqui, deixa eu tentar dar um zoom melhor aqui que eu vou ter mais detalhes. O que ficou? Essas 4, 5 grandes etapas, vamos dizer assim, para conseguir construir esse SaaS, no meu caso aqui de embaixadores. Então, eu tenho o lado da empresa. Então, a empresa ela tem que, claro, ter um acesso e ela tem que fazer alguma coisa aqui com o embaixador. Eu tenho a setinha aqui para o lado, com o embaixador. Então, ela tem que cadastrar um embaixador, ela pode subir um Excel, ou ela pode cadastrar manualmente. Então, ela tem que ter o embaixador envolvido aqui, né? A gente chama em software isso como se fosse uma entidade, né? E aqui dentro do embaixador, o embaixador tem que ter vendas, leads e as vendas, que é o que de fato ele vai fazer aqui dentro, tá? Então, na prática aqui, se a gente for pensar em o valor, o que a gente processa, o que a gente organiza, são essas duas próximas caixinhas, leads e vendas e pagamentos, tá? O relatório aqui para mim já é um output, então o foco está aqui nesse processo de leads e vendas. Então, para ter leads e vendas, né, depois que vocês têm leads e vendas, a gente tem a parte de pagamento, que aí tem toda a parte de conciliação, organização disso, de fato a transferência, né, financeira entre eles. E tudo disso sai um relatório até para você conseguir depois voltar isso para o lado da empresa e saber se você está indo bem ou está indo mal. Você vai ter que prestar contas, vamos dizer assim, ainda depois para quem está te contratando, né? E ainda tem que pensar que tem vários níveis de contratação dentro de uma empresa. Então, às vezes quem te contrata é o gerente, mas quem usa é o analista, né? E às vezes quem tira relatório é o diretor. Então tem que pensar nesses vários perfis. Por enquanto, vamos deixar bem simplificado aqui, porque a minha ideia é conseguir mostrar como que eu decidi, como que eu fiz essa gestão de funcionalidades para quem está começando do zero, tá? Se você está numa empresa que já tenha, né, um produto feito, se você já tem uma equipe, tem um produto rodando, isso não se aplica muito. Aqui a gente está pensando em sair do zero e criar essa primeira estrutura, né? Um jeito fácil de visualizar isso para mim é como se você estivesse construindo uma casa. Primeiro você precisa fazer uma fundação, né? Precisa limpar o terreno, fazer uma fundação. Essa fundação depois você vai começar a subir as paredes para depois colocar o telhado. Então é mais ou menos essa ordem das coisas aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Então eu vou diminuindo aqui a tela, vou tirando aqui, vou abrindo mais informações. O que eu estou olhando aqui? A empresa ela
tem que cadastrar, né, o cadastro ou cadastrar embaixadores. Os embaixadores têm que gerar leads e vendas, essas leads e vendas têm que gerar pagamentos, e os pagamentos geram relatórios. Então, quando eu penso nessa sequência, eu penso que eu já começo a formar aqui uma coisa de sequência de coisas que precisam acontecer. Então, aqui é um caso específico, né? Eu estou pensando como se tivesse só um cliente, não estou pensando ainda em escalar isso, mas só para conseguir simplificar e explicar um pouco melhor. Dentro de cadastra, o que ele cadastra na prática? Os dados, né? Nome, CPF, e-mail, WhatsApp, aí você tem que entender melhor o que precisa e o que não precisa. Eu recomendo sempre começar com poucas informações básicas, depois você vai adicionando mais conforme o cliente vai precisando, né? Conforme a necessidade. Mas tem redes sociais, pode ter dados bancários, tem dados de endereço aqui, nesse caso também. E o embaixador vai gerar leads e vendas, que na prática você vai ter que ter um cadastro de leads, vai ter que ter um cadastro de vendas, e track esse cupons, que é o que faz essa ligação entre eles, né, que amarra, né, a venda ao embaixador. Depois tem que ter um cadastro de pagamentos e uma consolidação. Então aqui é mais ou menos a mesma estrutura. Eu tenho que, né, fazer a fundação ali, que é o cadastro desses pagamentos, que foi, né, que eu usei as leads e vendas para gerar esse cadastro. Mas depois tem a parte de consolidação, que amarra entre essas duas entidades, né, para sair o resultado, ou sair, né, o que tem que pagar para quem. E depois os pagamentos, ele gera os gráficos e dados e informativos, né, do que aconteceu naquele mês, naquela semana, naquele ano. Então você percebe que esses verbos, vamos dizer assim, entre essas entidades, já vão me dizer o que eu devo construir, ou qual é a estrutura inicial que eu preciso para construir. Então aqui, por exemplo, eu preciso ter um cadastro do embaixador para conseguir amarrar isso no lead. O lead precisa ter um lead para gerar um pagamento em cima disso. Precisa de um pagamento para gerar o gráfico. Então essa sequência aqui é muito importante para a gente conseguir agora começar a pensar em priorizar isso, tá? Mas eu quero abrir mais 2 tópicos aqui. Vamos deixar aberto já. Aqui eu estou pensando nas funcionalidades específicas do negócio, né? Das 3 funcionalidades que eu falei, essa aqui é do meio. Mas tem as 2 das pontas, vamos dizer assim. Funcionalidade padrão para todo SaaS, que eu vou ter que misturar aqui no meio. Então aqui tem os exemplos que eu comentei, né? Login, recuperar a senha, e-mail de notificação, tickets de pagamento. E funcionalidades para as empresas, que é usuários, níveis de acesso e o log de atividades. No meu caso, eu tive essa dor já, então eu já estou usando da minha experiência, né, para trazer e para prever aqui logo que quando eu mexo com pagamentos, eu preciso ter um histórico desses pagamentos, ou o que aconteceu com esse pagamento. Por exemplo, eu preciso pagar R$10 para o Marcelo. Só que se alguém, né, por algum motivo muda de R$10 para R$50, eu preciso ter esse histórico da mudança, quem foi, quando foi e o porquê foi, né, para a gente conseguir rastrear isso. Então aqui tem essa vírgula que mexer com pagamento já me acende um alerta que precisa ter desse histórico, tá? Níveis de acesso, usuários, aí você talvez já consegue escapar um pouquinho de fazer um pouco menos do que precisa, tá? Acho que o foco aqui é como que a gente faz esse processo acontecer o mais rápido possível, tá? Aqui eu não estou falando ainda de tecnologia, não estou falando de linguagem de programação, não estou falando nada disso por enquanto, beleza? Então, beleza. Conversei com as pessoas, trouxe essa visão do SaaS, como que funciona, e do processo aqui que eu preciso resolver, né, com as etapas que eu preciso resolver para cada uma dessas coisas. Eu vou direto agora para a parte de qual é a ordem que eu vou construir cada coisa. Então eu já coloquei aqui, né, reorganizei um pouquinho aqui, estou colocando aqui que o input é o cadastro de embaixadores e o output é os relatórios, gráficos, vendas, ROI e tudo mais, tá? No meio eu agrego valor também, mas aqui eu quis separar um pouquinho que é a entrada, que é essa saída, que para mim fica mais claro o que é o meio também, tá? Então, eu coloquei aqui cadastro de embaixadores, os dados básicos, redes sociais, dados bancários, endereço e comissão. Percebe que eu já coloquei um item novo aqui que não estava no passado, é super importante, tá?
no último slide, né? Não estava lá. Então, aqui é aquela estrutura que eu falei. Os dados básicos e redes sociais, bancários, endereço de comissão foi o que eu identifiquei conversando com as empresas, o que elas precisam ter para ter, né, aí eu vou falar do MVP, mas para que esse MVP funcione. Pode ser que tenha outras coisas, pode ser que para algumas empresas eu não precise ter esse endereço, por exemplo. Se ela não vai mandar nada para o embaixador, se não tem esse problema, né, contabilmente não precisa ter o endereço aqui, tá? No meu caso eu fiz, porque o meu cliente ele já necessita dessa parte de endereço. Então eu já entendi com ele como que essa necessidade e já vou prever aqui, são 4 ou 5 campos, é uma coisa simples até de fazer. Mas eu recomendo deixar isso bem enxuto, tá? Para você depois ir fazendo conforme você vai precisando. Senão, corre o risco de você ter, primeiro, demorar muito, né? Para fazer, porque tem vários detalhes. E eu prefiro você cortar e economizar tempo em cada uma dessas pequenas decisões. Quando você está sozinho, né, aqui como empreendedor, você pode se aproveitar muito desse tempo. Você não precisa marcar reunião, você conversa com você mesmo, você decide sozinho, então essa parte é a parte mais rápida, tá? Existe, né, esse conceito que é, quando você está construindo sozinho, você tem que acelerar o máximo possível. Até porque tem uma questão de tempo, né, e dinheiro que é preciso acelerar. Mas se você está construindo uma equipe com recursos, essas decisões, às vezes, pode ser minúscula, mas ela vai ela tem que passar por um processo, né, da empresa. Ou seja, o cara de produto vai ter que conversar com o cara de tech, o técnico que conversa com o design, design de produto, volta para o comercial analisa, às vezes alguém tem que aprovar. Então, esse processo não dá muito para tirar. Infelizmente, acontece, né? Ou felizmente, né? Acontece porque é uma empresa, você já está numa estrutura um pouco maior. Como você é pequenininho, se você estiver sozinho, deixa as pequenas decisões mais rápidas, sabe? Não precisa refletir muito sobre isso. Pensou, decidiu, qualquer coisa, volta atrás e coloca. Ainda mais quando a gente está falando aqui de um cadastro, né? Adicionar 3 campos a mais. É uma coisa relativamente simples, independente da tecnologia que você está usando, tá? Isso não pode ser de jeito nenhum, nessa fase, um complicador, né? Se você é uma empresa super grande, né, tem 1000 funcionários, isso pode até ser mais complicado. Essa aqui não deveria. Se tiver, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Então, para eu ter essa primeira estrutura aqui, para conseguir ter meus SaaS funcionando, eu tenho que fazer algumas funcionalidades antes desse cadastro, que eu preciso para amarrar uma coisa na outra, né? Todos os sistemas eles são amarrados, né? Essas entidades que a gente chama. Então, para que isso funcione, eu tenho que ter primeiro um cadastro de empresas. O que eu faço aqui? Qual que é a minha lógica? Nessa questão de sempre construir aos poucos. Eu vou fazer um cadastro com o nome, telefone da pessoa que, né, eu estou conversando, e-mail, CNPJ se precisar e só. Não vou colocar tamanho de empresa, descrição, não vou colocar nada mais disso. Eu vou ter o mínimo de recurso possível, o mínimo de estrutura possível, só para fazer a amarração, né, de quem que é esse embaixador. Então, é o mínimo possível, porque eu também, meu objetivo aqui não é ter esse monte de informação da empresa, tá? Meu objetivo é que ela vai lidar com o embaixador. Então, ela já sabe os dados dela mesma. Eu não preciso fazer nada sobre isso. Mas para que eu consiga entregar uma experiência mínima, eu vou ter que criar um usuário e senha, né? Pode ser alguma outra autenticação que seja fácil para você fazer, mas vou ter que ter regras de segurança, né? Mínimas aqui eu estou falando, né? Não estou falando de tokens lá, não estou falando nada disso por enquanto. SMS, nada disso, tá? E vou ter que ter também, o que para mim é básico com qualquer SaaS, é a parte de disparo de e-mail. Então eu tenho que já preparar por onde eu vou disparar e-mail e que e-mail que eu vou disparar. Porque, por exemplo, se você se cadastra, né, a empresa se cadastra, você tem que mandar um boas-vindas, manda um oi, tal. Às vezes você manda senha para ela, às vezes você tem que mandar recuperar a senha, por exemplo, que são coisas básicas e que são simples de fazer e vai economizar muito tempo seu de operação, né? Porque imagina, se você tem 2, 3 clientes, aí o cara perde a senha, aí ele tem que falar com você, manda um WhatsApp, fala, olha, quero recuperar minha senha, você troca, manda para ele, não consegue, tenta de novo. Então, isso daí já vale a pena deixar certinho. E é básico, tá? Não precisa sofisticar muito sobre isso, não.
e meio simples, com pouca frescura, tá? Acho que essa é a palavra. E o que eu não priorizei? É um pouco contra-intuitivo, mas a gente não está no estágio agora de escalar o produto, né? Tô acabando de construir, tô começando a colocar o primeiro cliente ali, né? Andando. Então, eu não priorizei a parte de pagamento e assinatura. Por quê? Quando eu penso que eu estou nessa fase inicial de pegar o MVP e tentar achar, né, o market fit para ele, e depois do market fit que eu devo escalar, eu estou pensando que se tiver uma empresa que vai pagar, né, eu deveria cobrar pelo menos alguma coisinha, não importa se é só para testar, só para aprender, deve ser cobrado para criar um vínculo, né, profissional e tal. Ele vai me pagar e eu vou liberar ele do sistema. Eu vou entrar no banco de dados, vou colocar uma flagzinha lá, é pagante, sim, e pronto. Porque você corre o risco de gastar muito tempo fazendo isso antes de precisar fazer isso. Ou seja, eu vou ter um puta sistema de recorrência, ou implementar uma ferramenta, colocar ali um terceiro. Esse tempo é tempo muito valioso. Para você que está começando, não vale a pena fazer isso. Vale a pena você fazer da mão. Você vai conversar com eles mesmo. Você que vai cadastrar ele provavelmente. Não vai ser uma experiência 100%, né, automatizada. Então não vale a pena você gastar tempo com isso. Tá? Parece que não, mas cada coisinha que você decide gastar um tempo a mais, isso impacta muito no tempo de desenvolvimento, impacta muito no tempo de mercado, tá? E na prática a gente não tem tempo, né? O tempo tem que ser reduzido se você quer construir algo. A outra parte de funcionalidades, né? Eu já construí então essa primeira coluna, já tenho estrutura básica, então eu tenho cadastro de embaixadores. Antes disso eu fiz o cadastro de empresas, então agora eu tenho as pontas que eu preciso para ligar. Então quando eu tiver um lead, né, que esse embaixador gerou, eu já tenho como amarrar que esse lead veio desse embaixador e esse embaixador pertence a essa empresa. Tá? Independente se é novamente, se é código, se é no code, você vai ter que ter algum jeito de amarrar essas coisas. Tá? Se for no banco de dados, melhor. Se for no code, se for em tag, qualquer outra coisa, tudo bem. O importante é você conseguir ter essa amarração, né? Que isso faz parte do produto que eu estou propondo aqui de fazer, né? Só que você percebe que eu mudei um pouquinho, que aqui eu tenho o cadastro das coisas, porém a parte de tracking e cupons não está priorizada ainda. Hoje, claro, eu consigo rastrear isso de um jeito simples, né, usando as tags lá do Google. Então é ela que amarra as coisas. Mas todos os projetos que envolvem, né, essa indicação, seja embaixador, influencers, afiliados, eles têm um sistema de tracking e um sistema de cupons. Então, assim, eu tá aqui para fazer, mas eu ainda não fiz, porque eu consegui resolver de um jeito mais fácil, por enquanto, no primeiro cliente. É claro que o tracking eu já comecei a ver como que faz, a parte de cupons eu já sei como que faz, mas ainda não decidi fazer. Isso é muito importante porque quando você pensa que você tem agora estrutura para fazer, né? Eu tenho toda essa base para fazer, pense que é uma parede a mais que eu vou erguer. Então vai ser muito mais rápido agora. Vamos supor, estou conversando com uma empresa aqui que é um e-commerce que precisa fazer e eles querem fazer via cupom, né? Pronto, eu vou demorar um dia ou 2 dias porque eu já tenho essa estrutura feita, já foi planejado pensando que eu posso ter cupons, que eu posso ter tracking, tá? Mas eu não fiz ainda porque não houve a necessidade ainda de fazer. Eu consigo lidar de outras formas mais simples, tá? Aqui até posso colocar aqui, que eu acabei não colocando, que são as UTMs lá do Google, né? O TM Source, o TM Campaign, o TM Medium. Depois, a parte de cadastro de pagamentos. A parte de cadastro de pagamentos é a mesma coisa. Eu tenho a estrutura, agora em cima desses leads gerados e vendas geradas, embaixadores, comissionamento e tudo mais, eu consigo já gerar os pagamentos que eu tenho. Todo primeiro dia do mês consigo consolidar quem gerou quem para quê e quando, né? E o pagamento, os valores. Então eu consigo ter tanto cadastro, que na prática são cadastros novos todo mês, e a parte de consolidação, tá? Que é, né, essa regra de quem tem que pagar para gerar esses pagamentos. O pagamento nada mais é que um agregado disso, né? E esse pagamento que de fato existe a transferência. Então tem uma funcionalidade aqui, que até posso colocar aqui, que eu não coloquei. Quer dizer, transferência é a mesma coisa, né?
transferência. Essa transferência que de fato é o pagamento, tá? Então, eu vou colocar aqui, hoje eu faço isso com Pix. Então, quando a gente olha, né, essas funcionalidades, eu consigo ver e consigo agora, né, conversar com os clientes e falar, eu tenho esses recursos aqui, tenho essas coisas aqui e qual que é, né, quais são os principais pontos que vai gerar valor para ele. O que eu entendi logo nesse primeiro cliente foi que esse cara aqui do Pix foi um dos caras que são diferenciais. Por quê? Porque ele é rápido e barato, tá? É rápido de pagar, rápido a pessoa receber. Isso importa muito para eles, tá? Então por isso que eu já fiz ele. Por que eu não fiz TED? Porque eu não fiz outras formas de pagamento? Porque o Pix é o que entrega mais valor para o cliente, já percebendo de cara, né? Todo mundo tem Pix, o próprio cliente já falou, os embaixadores já falaram. Então eu só escutei, né? Quando a gente fez essas entrevistas iniciais e já marquei aqui que a primeira possibilidade que eu tinha de fazer o pagamento via Pix, eu ia fazer. Vamos lá, tentar acelerar um pouco para não ficar muito longo esse vídeo, vai ficar bem chato, mas é isso, né? O que sai disso? A gente sai com os relatórios, né? Com gráficos, vendas e ROI, então, novamente, cada perfil dentro da empresa existe uma necessidade um pouco diferente, o analista, o gerente, o diretor, cada um tem um perfil um pouquinho diferente, mas o output da ferramenta é essa, né? Se eu puder falar, talvez o output é isso, até vamos deixar ele um pouco para cá, talvez o output seja os dados mais o pagamento, porque senão isso vai gerar muito estresse e tua ferramenta, né, os clientes não vão perceber tanto valor. Então, todo esse mapa de funcionalidades e de ordem do que tem que ser construído primeiro, né, essa parte sequencial, claro que eu fui coletando com as empresas, mas muito com ouvido ativo, né, tentando entender o que eles estão querendo dizer, o que se converte cada coisa quando ele pede. Né? Então, a pessoa pede uma coisa, né, eu gostaria de tal coisa. Então, a gente tem que ter esse olhar de o que ele está querendo dizer, na verdade, não é, às vezes, diretamente. Às vezes, está querendo dizer uma funcionalidade que está, né, escondida ali nas entrelinhas do que ele está querendo. Né? Esse caso do pagamento é isso. Eles querem pagar rápido e pagar corretamente os embaixadores. E eles faziam via TED, por exemplo, que a maioria faz via TED. Cara, não é TED que você quer pagar, né, e quer pagar rápido. Então, o melhor caminho que eu já indiquei é o Pix, né? Claro, fiz um pequeno estudo ali de viabilidade, custos, etc. Mas é essa tradução, né? Do que ele realmente precisa do que e a funcionalidade que a gente pode ter. Beleza? Depois, a gente veio para cá. Por que eu desenhei todas essas funcionalidades? O meu objetivo aqui é para conseguir desenvolver em cima disso tudo o mais rápido possível, com o menor retrabalho possível. E quando eu falo retrabalho, não é necessariamente que eu não vou mexer, eu vou incrementar. Então agora eu vou fazer melhorias incrementais em cima do trabalho que eu já fiz, mas eu vou tentar não retrabalhar o que eu já fiz. Por exemplo, eu não quero vir aqui mexer em um cadastro de leads, mas eu posso vir aqui colocar mais 2 campos a mais. Posso mudar um pouquinho o jeito daquela informação, mas eu não quero remodelar essa estrutura. Então, por isso que aqui tem os dados mínimos para que tudo funcione e que seja rápido, mas com menor retrabalho também. Fazer um trabalho mais incremental. Para mim, o que é o grande diferencial quando a gente pensa numa abordagem rápida, muito de MVP mesmo, né? Eu sei que MVP tem alguns problemas e tal, conceitualmente falando, né? Cada um implementa de um jeito, então é uma coisa muito etérea, mas a minha visão é essa. A gente tem uma primeira versão que contém todas essas hipóteses, e são muitas hipóteses, cada funcionalidade ali basicamente é uma hipótese, mais o mercado, mais o tipo de cliente, mais o modelo comercial, mais o site, mais a comunicação, tem uma carga muito grande de hipóteses para serem validadas. Então, essa primeira hipótese, eu preciso colocar no ar o mais rápido possível para enfrentar a realidade. Eu já conversei com as empresas, conversei com pessoas, etc. É legal. Mas enquanto ela não estiver na mão para a pessoa poder comprar e usar, né, que é o que eu estou falando aqui no texto, para mim essa hipótese ainda é uma hipótese.
tá? Então, o que eu tô falando, eu preciso que essa versão, até às vezes um pouco mal feita, às vezes um pouco, né, vergonhosa, vamos dizer assim, porque é uma primeira versão, né? Não dá para também chegar numa primeira versão perfeita muito rápido, não existe esse modelo. É, quando você chega nessa primeira versão, é que o cliente vai de fato poder pagar. Vai falar, eu quero usar isso e vai realmente tirar o dinheiro do bolso. Para mim, isso começa a validar essa hipótese. Então, eu quero pagar, isso estou pagando. Às vezes, depende um pouco do valor, tá? E o uso. Então, estou pagando e estou usando, você conseguiu acertar. Se ele pagar e não usar, você errou. Você foi muito bom comercial, mas seu produto não está encaixado ainda na rotina daquela empresa, ou na rotina de quem deveria estar usando a ferramenta. Depois que você fez isso, que é esse desenho, né, essa primeira seta que é o de fato, onde eu estou trabalhando agora, eu estou entrando aqui com o primeiro contato com os possíveis clientes. Claro, eu já tenho um cliente, mas tem a questão que eu preciso abrir isso para outros clientes depois. Então, esse primeiro contato que é doloroso às vezes, porque ele vai te dar feedback, às vezes feedback ruim, né? Você vai perceber de fato o que você precisa fazer ou não para você conseguir resolver aquela dor. Então, por exemplo, eu tinha uma hipótese ali que eu tinha desenhado de nota fiscal. Eu falei, putz, eu preciso fazer nota fiscal. E hoje as empresas não querem fazer nota fiscal. Isso é um processo que já acontece já. Eu não preciso me envolver nisso. Posso voltar com essa hipótese depois. Eu ainda acho que tem coisas para fazer, mas hoje não é uma dor que precisa ser resolvida. Então acaba que você se distrai um pouco, né? Então o feedback foi bem rápido nesse caso. Eu já descartei logo antes de fazer uma grande funcionalidade, antes de pensar muito sobre isso. Aí sim entra na rotina. Feedback, ajuste e melhoria, mais clientes, né, mais feedbacks, mais outros perfis de cliente. E aí volta para mais novos clientes, né? Feedback, melhoria, ajuste, mais clientes, né? Ou mesmo cliente, né? Mesmo segmento. E assim vai para esse ciclo que aí depois é o ciclo de produto normal, de desenvolvimento de produto. Então, acho que para mim essa primeira versão aqui que é a mais difícil de você conseguir tirar do zero para conseguir validar, beleza? Então é isso, pessoal. Com essas funcionalidades bem feitas, bem organizadas, agora fica muito mais fácil você conseguir começar a desenvolver, seja você mesmo ou tendo algum parceiro, né, algum desenvolvedor para criar esse projeto, no code ou código próprio, aqui já não importa muito, porque você consegue validar isso com ferramentas muito mais fáceis, tá? Aqui você consegue fazer para validar com poucos clientes, usando uma ferramenta de automação, coloca um banco de dados simples ali, coloca um próprio Excel, tem muita ferramenta aí no mercado. Mas o mais importante é você, de fato, entender que a empresa quer aquela solução daquele jeito que você está oferecendo. Você pode ter muitas empresas que você vai oferecer uma solução que resolve o mesmo problema, mas de um jeito que ela não está preparada, ou que ela não entende que é o melhor jeito de resolver aquele problema, por mais que seja o mesmo problema, né? Um pouco confuso esse negócio. Acho que vale muito a pena você ter esse detalhamento aí de todas as funcionalidades, a ordem delas, para facilitar a próxima etapa. A próxima etapa aqui que eu vou falar vai ser na parte técnica, já entrando um pouquinho de como que eu fiz, as tecnologias, etc e tudo mais. E depois também ainda vou falar mais da parte de marketing, da parte de branding. Então tem bastante coisa para rolar ainda, como que eu fiz o site e tudo mais, para você acompanhar aí. Tá joia? Então é isso, um abraço, até mais.